Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. É muito bom estar com você mais uma vez. Chegamos ao final da semana, estudamos esse assunto tão extraordinário e foi muito bom ter a sua companhia e saber que você levou esse vídeo a outras pessoas enche meu coração de alegria. Porque o Evangelho está sendo pregado, nós falamos de Jesus aqui e quando você compartilha, é de Jesus que falamos ao coração das pessoas que estarão ouvindo. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever, viu? Caso ainda não tenha feito. E ao final de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Vamos a um resumo da semana. Jesus, ele é o Deus encarnado. Ao olharem para Cristo, eles viam somente um homem comum. E aqueles que foram conterrâneos de Cristo, ou seja, nasceram na mesma região, se perguntavam, não é esse o filho de José e de Maria? Não estão aqui os seus irmãos e irmãs? Eles podiam crer que aquele homem, ou aquele garoto que cresceu e virou um homem, era o próprio Deus encarnado. Aí, para isso, precisava de sinais. Aí o Evangelho de João enumera os grandes e poderosos sinais que Cristo realizou para provar a sua origem divina. Nós vimos nessa semana como Jesus ele multiplica os pães, por exemplo. Perto da Páscoa, ele que era o cordeiro que tira o pecado do mundo, haveria de alimentar uma grande multidão de milhares de pessoas. Ele pegou 5 pães e 2 peixes. E esse fato, esse milagre, remeteu-se lá no deserto, quando Deus mandou o maná para alimentar o povo, demonstrando assim a origem divina de Cristo. Depois ele cura o cego de nascença, você se lembra? Bom, Gênesis 1 nos diz que quando criou o homem, Deus fez barro do pó da terra, né? Fez um barro, fez um boneco, colocou em pé e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E Adão estava perfeito, tinha olhos e enxergava. Porém, aquele homem tinha tudo, mas não tinha os olhos. E diz a Bíblia que, olha só, que ele fez lodo com a saliva, fez barro com a saliva e aplicou os olhos do homem para dar a ele o que lhe faltava. Ele estava perfeito, tinha pernas, tinha mãos, tinha todos os órgãos funcionando, mas não tinha os olhos, que era de nascença a cegueira. E quando Jesus pegou aquele barro, colocou nos olhos, pediu para que ele se lavasse no tanque Siloé, ele voltou enxergando, ou seja, remontando a Gênesis 1 na criação. Aliás, o próprio João deixa claro de quem Jesus era, o próprio Deus. Já no primeiro verso, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que se fez teria sido feito. Nós vimos isso aí ao longo da semana. Jesus é de fato aquele Deus, o Deus prometido, que haveria de tomar sobre si a condenação dos seres humanos, porque somente Deus, poderia resolver a situação do ser humano que estava perdido para sempre. A morte de Cristo era o único preço suficientemente válido para resgatar a raça humana. E Jesus então veio e morreu em nosso lugar. Então a cura daquele cego deixou claro a evidência de quem Jesus é. Aí Jesus então cura, ressuscita Lázaro. Lázaro havia morrido já há 4 dias, o seu corpo já estava em estado de decomposição. Chamar de novo à vida alguém que já estava sepultado há 4 dias, cujo corpo estava em decomposição, era um sinal claro da divindade de Cristo. Mas os fariseus, infelizmente, recusaram, né? Recusaram e fizeram planos para matá-lo. Que coisa terrível, né? Queridos, Jesus é a nossa solução definitiva, cabal e completa. Não precisamos de nenhum outro recurso. Jesus é o suficiente. Estar em Cristo, crer em Cristo, viver a vida servindo a Cristo é a garantia de que nós entraremos nos céus. Ele próprio diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz assim,
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos acreditar e estar em Cristo, né? E Ellen White aqui na parte de sexta-feira vai nos dizer: a vida de Cristo que dá vida ao mundo está em sua palavra. Aqui é falar sobre o poder da palavra de Deus, né? Olha o que ela diz: era por sua palavra que Cristo curava a enfermidade e expulsava os demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. Não foi assim lá diante da tumba de Lázaro? Lázaro, sai para fora! Por sua palavra, o morto reviveu. E o povo dava testemunho de que sua palavra tinha poder. Ele transmitia a palavra de Deus como fizera por intermédio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Aliás, os discípulos também seguiram o mesmo padrão. Quando ele fazia um milagre, Pedro chegou lá no templo, um mendigo, estendeu a mão pedindo esmolas. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que aconteceu? O milagre. O homem se levantou. Poder do nome de Cristo. Ele transmitia a palavra de Deus como fizera por intermédio de todos os profetas do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. O Salvador deseja fixar a fé de seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser fonte de poder. Como o seu mestre deviam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. E aqui há algo maravilhoso para a gente entender. Os discípulos confiavam na presença de Cristo porque Ele estava ali, corporalmente, fisicamente com eles. Mas Jesus nem sempre estaria fisicamente com eles. Então, Jesus os direcionou à palavra. Você se lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, no domingo da ressurreição? Eles estavam cabisbaixos, tristes, porque eles esperavam que Jesus não morresse, mas Jesus morreu. Aí Jesus aparece para ele, mas se oculta. Eles não percebem que era Jesus. Jesus poderia apresentar-se para ele. Olha aí, gente, estou aqui, estou ressuscitado, estou vivo. Mas ele não foi isso que ele fez de primeira mão, fez isso depois. Diz o relato de Lucas que Jesus abriu as Escrituras e, através dos livros de Moisés e os profetas, expunha-lhes o que dele falava toda a Escritura. Ou seja, ao invés de chegar e dizer assim: eis-me aqui, eu já ressuscitei, Jesus levou a atenção daqueles homens para as Escrituras. Porque um dia ele ia para o céu e eles deveriam focar a sua atenção nas Escrituras como uma fonte do seu poder. Dentro da Bíblia está o poder criador de Deus e nós precisamos continuar acreditando. Assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual se mantém pela palavra de Deus. E toda pessoa deve receber por si mesma a vida dessa palavra. Ou seja, estude-a para que ela te faça forte espiritualmente. Não obteremos simplesmente por meio de outras pessoas. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. Devemos escolher um versículo, concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus para nós e pensar bastante no assunto até que compreendamos completamente. E assim teremos a alegria de sermos reavivados pela palavra, né? E ao estudar a palavra, adivinha o que vai acontecer? Você vai descobrir a Cristo, que Cristo de fato era o prometido que deveria vir ao mundo. É uma pena, realmente, é uma grande pena que os nossos irmãos judeus não aceitam Jesus como Messias. É uma pena. Até hoje não aceita alguns, né? Mas muitos judeus têm se convertido a Cristo Jesus. É uma pena que os nossos irmãos islâmicos não aceitem Jesus como o Deus encarnado, né? Porque se eles assim fizessem, encontraria a paz e a alegria que nós já temos à disposição. Viva com Jesus hoje mais uma vez. Clame por Ele, busque-o. Seja Ele o motivo das suas afeições. Ore comigo. Santo Deus, obrigado por sua bondade e misericórdia. Por ser Jesus o nosso Senhor, Salvador, irmão mais velho, nosso substituto, nosso sacrifício, Cordeiro de Deus. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor por ter nos dado o presente maravilhoso de Cristo Jesus. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Foi bom estar com você? Amanhã começaremos uma nova jornada de estudos. Aproveite bem seu final de semana.